Esse é o nosso fórum. Vamos falar um pouco, a gente vai falar sobre dois temas muito rápidos. Ah, quer dizer, que são casados, mas que não são a mesma coisa. É muito difícil falar separado, mas é sobre disfunção erétil e distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Disfunção erétil, pelo consenso da NB com a SBU, é a incapacidade recorrente e persistente de manter uma ereção peniana, rigidez suficiente para ter uma relação sexual satisfatória. E o distúrbio androgênico do envelhecimento feminino, suas mais diversas nomenclaturas, é a síndrome clínica, caracterizada por sinais e sintomas persistentes de hipogonadismo, associado a um nível baixo de testosterona. A gente vai discutindo isso aí ao longo do tempo. Bom, temos aqui um caso, um paciente daí da casa mesmo, de sexo masculino, 67 anos, ex-tabagista, paciente faz uma atividade física muito irregular, caminhadas esporádicas, aposentado, ex-corretor, casado, tem 2 filhos. É o hipertenso, se diz hipertenso diabético, usa losartana e glifage, os nomes comercial, já há muito tempo. E ao exame dele, é um paciente obeso, né, com IC32, com a circunferência abdominal meio avantajada, se vê o paciente notoriamente bem acima do peso esperado, com essa PAI de 135 por 85, no exame genital, o toque retal normal e os testículos dele de tamanho e dimensão normal. Eu queria fazer uma pergunta para a Rit. Rit, quando eu pego um paciente desse e vou aferir essa pressão, e ele diz, eu sou hipertenso controlado, ele está controlado? Eu já posso considerar isso aí um fator para piorar a minha vida? Ou seja, ele está bem assim? Exatamente. Essa pressão, primeira coisa, essa pressão é uma pressão de consultório ou se é uma pressão de 24 horas de uma mapa, por exemplo. Se for uma Isso. pressão de 24, a média de 24 horas de uma mapa, né, 135 por 85 já é um valor acima da média normal. A gente busca uma média de 130 por 80 no exame como um todo, 135, 85 na vigília. Isso na mapa. Num consultório, o que a gente hoje, as diretrizes mais recentes, a gente vê, para diagnóstico de hipertensão, continua sendo medida acima de 140 por 80, por 90. Mas uma vez que você tem o diagnóstico de hipertensão, você deve buscar os 120 por 80 como seu alvo. Então, esse paciente, principalmente ele aí com um índice de massa corpórea de 32, 67 anos, ex-tabagista, né? Então, é um paciente que tem diabetes, é o paciente que precisa buscar uma meta pressórica um pouco mais baixa, apesar de que o estudo principal que analisou isso não incluiu os diabéticos. Um estudo que buscou uma estratégia mais, não é, Renata e Cida podem dizer, complementar que o estudo, que foi o estudo Accord, que ele procurou uma meta mais rigorosa nos diabéticos, ele não mostrou uma eficácia dessa estratégia, mas foi um estudo interrompido precocemente devido a alterações no outro braço dele, que versava sobre a questão do controle glicêmico. Então, no geral, a gente busca uma 120 por 80, a Perfeito. partir do diagnóstico. Então, esse paciente se queixava de... tinha corações débeis, fugazes, traduzindo aqui, não tinha uma rigidez plena e piorava no meio do coito, dificultava, impactava muito na penetração que está impedindo. Como referência, ele se queixava que as ereções noturnas espontâneas desapareceram, quase não existiam. Se incomodava muito com questão de prejuízo de libido. O paciente com disfunção erétil, essa aí é uma opinião pessoal, ele confunde muito a perda de libido com evitar o sexo, porque como o desempenho dele começa a ser ruim, ele começa a evitar sem necessariamente perder, mas ele dizia que estava progressivamente se desinteressando, nunca tinha usado remédio nenhum, era um cara preocupado, não queria se automedicar e julgava que a parceira era colaborativa. Berteiro, vou fazer uma pergunta para você. Questionários tem valor no dia a dia? Usa ele, torna a coisa mais mecânica, pragmática, facilita ou no dia a dia vale a individualização e a pergunta mais pessoal mesmo? E a outra pergunta é, mediante isso aí, independente de resultados que a gente vai discutir lá adiante, você já trata ou espera uma avaliação se concluir um pouco mais? Bem, Marcelo, primeiro, é um caso bem clássico, né, eu diria, de síndrome metabólica, né, hipogonádico, obeso, tem vários comorbidades associadas aí.
e acho que o primeiro slide que você mostrou foi bem interessante, porque eu vou pegar o gancho e testosterona tem a ver, sim, com função erétil, porque a testosterona tem 3 pilares de ação na sexualidade masculina. Ela tem no sistema nervoso central, tem através dos neuromotores espinhais, e também a testosterona age na própria genitália, através da inervação, através do controle do tônus da musculatura lisa e através de mecanismos biomoleculares, até na via do óxido nítrico. Então, a testosterona tem ação, sim, na ereção. E tanto é verdade que tem, acho que você vai mostrar até adiante, mas tem homens hipogonádicos que têm disfunção erétil e quando tratados pelo hipogonadismo com a reposição de testosterona, já melhoram esse questionário aqui que você está me mostrando, tá? Respondendo à tua pergunta, eu não uso questionário, eu não uso na clínica privada, ou mesmo lá no Hospital do Servidor, eu não uso questionário, eu prefiro bater papo, tá? Como disfunção erétil e questões de sexualidade é uma disfunção autodescritiva, eu prefiro o bate-papo. Se bem que o meu bate-papo contempla esses parâmetros aí que a gente avalia, duração da ereção, se ele tem ereção matutina, se ele tem masturbação, quanto tempo dura, se ele tem penetração, tudo isso a gente contempla no nosso bate-papo. Tá? E mais uma pergunta que você fez, se eu já trato de cara, acho que essa pergunta eu não vou nem responder agora, porque acho que é uma pergunta que as doutoras vão querer comentar, quer dizer, nesse paciente, vale a pena você já fazer a reposição para abreviar ou melhorar, ou antecipar, vamos dizer assim, o tratamento, a resposta desse paciente, ou só muda hábito de vida? No meu pensamento, vou responder assim antecipadamente, eu gosto de dar a reposição, porque eu acho que eu vou motivar esse paciente a aí fazer exercício, sei lá, você vai melhorar a relação testosterona-estradiol, mas esse é um debate importante, elas têm que participar também. Mas e o inibidor de farsesterase? O sildenafil, o tadalafil, Você está tá... com disfunção erétil. Você já trata logo ou espera alguma coisa chegar? Olha, eu participei do lançamento dos 3 produtos, né? Até pesquisa clínica dos 3 produtos, eu sou grande fã. Eu acho que se o paciente está muito incomodado, eu não tenho nenhum problema em administrar o sildenafil ou tadalafila. Acho que não tem nenhuma contraindicação nesse paciente. Ele não usa nitrato, a gente vai falar mais adiante. Mas assim, ele tem que melhorar no geral, né, o Marcelo? Ele não é só. Eu acho que a pílula pode ser uma questão emergencial para esse paciente. Mas como eu mencionei, melhorando o hábito de vida, melhorando a obesidade, melhorando síndrome metabólica, melhorando o nível de testosterona, ele vai melhorar a ereção. Você acha que todo paciente que tem queixa de ereção, independente de se queixar da libido e das outras tantas queixas, merece usar um perfil hormonal? Ou Sim, ele senhor. tem que ser direcionado? Excelente pergunta. Paciente que entra aqui com disfunção erétil, eu peço perfil hormonal, tá? Magnífico. Renata e Cida, eu pensei seriamente como dividir isso aqui, mas para ser democrático, eu vou deixar vocês à vontade de falarem. Levanta o dedo aí, fala ao mesmo tempo, a gente se organiza. Comenta para a gente esse algoritmo. O paciente, obviamente, entra no consultório do endocrinologista talvez com um espectro muito maior de situações, né? Isso é bem mais abrangente. Na nossa área, eles basicamente vão atrás da queixa sexual. Mas como abordar um paciente com essas queixas que vocês suspeitam de uma deficiência de testosterona? Que exames necessariamente vocês gostam de pedir? Como o Berteiro já falou, na queixa sexual, independente dele falar especificamente da libido ou não, a gente, por via de regra, o urologista pede perfil hormonal. Mas que exames de fato ajudam? Comenta esse algoritmo para a gente, só dando crédito à autora do slide, a fornecedora, a doutora Renata. Obrigado pela concessão aí do slide. Então, assim, é um caso complexo, né? Mas, apesar de complexo, é o caso mais comum que a gente vê no dia a dia, né? Um paciente de meia idade, com obesidade, síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. Eu acho que o algoritmo, ele começa por onde a gente tem que começar mesmo, né? Que é como o Berteiro falou, um bom bate-papo, um exame físico bem feito, uma história clínica bem tirada, né?
A gente sabe que disfunção erétil é um quadro que se correlaciona, quando está relacionado à deficiência de androgênio, a níveis mais baixos de testosterona, né? Então, talvez seja o último grau aí de sintomas assim mais específicos do ponto de vista sexual. E para a gente relacionar isso com a deficiência androgênica, a gente tem que ter um nível de testosterona baixo aí de forma contundente, né? Então, existem outras questões psicogênicas, questões relacionadas à própria doença de base, hipertensão, diabetes mal controlado, que a gente não conseguiu ver. Então, acho que a função aí do endocrinologista, do clínico, é tentar descartar outras causas que possam estar relacionadas aí, tentar determinar alguns fatores, assim, importantes da história, né? Então, eu concordo completamente, o paciente com disfunção erétil, ele merece, né, uma avaliação do perfil metabólico e perfil hormonal, né, para a gente afastar causas orgânicas de hipogonadismo, né? Então, acho que a nossa função é afastar a causa orgânica e depois vem uma outra questão do hipogonadismo funcional, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas esse é um algoritmo da Endocrine Society, né? O último guideline agora de 2018, que foi revisto, o anterior foi de 2010, e ele sugere isso, né? Uma história e um exame físico, né? Que avalia, né, os sintomas relacionados à deficiência de testosterona, né? A gente precisa avaliar também doenças sistêmicas agudas ou doenças crônicas, no caso o paciente é portador de hipertensão, diabetes, é ex-tabagista, que é uma coisa que fala a favor também, né, de uma vasculopatia e aterogênese. O uso de drogas, então, o uso de corticoide, o uso de opioides, que a gente vê muito paciente com dor crônica usando opioide de forma crônica. Ei, fala mais alto um pouquinho, tá pedindo que tá cortando aqui. Tá, vocês estão ouvindo? Mais próximo do microfone, talvez. Peraí. Tá melhor agora? Tá, melhorou. Tá mais próximo. Tá... Vocês não ouviram ou vocês ouviram baixo? Eu ouvi bem. Que estava cortando. Tá, então assim, resumindo, né, esse algoritmo é o algoritmo da Endocrine Society de 2018, né, que ele enfatiza a importância de uma história clínica bem feita, né, com exame físico, para a gente determinar de fato se os sintomas são contundentes relacionados à deficiência androgênica, né. A gente precisa fazer uma avaliação clínica enfatizando a presença de sintomas de doença crônica, sintomas de doença aguda, o uso de drogas, e aí eu destaco especialmente a questão do corticoide, o uso de opioides de forma crônica, né? Deficiência nutricional que poderiam baixar os níveis de testosterona, né? Quanto à questão da disfunção erétil, assim, a gente tem inúmeras drogas, né? Beta-bloqueador, tiazídico, vários antidepressivos que poderiam estar relacionados aí à questão da disfunção erétil. E aí sugere-se a medida de testosterona total, né? Então, a gente não costuma dosar testosterona livre numa primeira avaliação. Essa medida, ela costuma ser coletada pela manhã, né? E a gente vai avaliar, se tiver tudo bem, esse paciente tem um hipogonadismo excluído. Se os níveis estiverem baixos, a gente vai confirmar sempre com a segunda amostra, geralmente 15 dias após aí a primeira, uma semana, 2 semanas após a primeira, né? E aí, se os níveis de testosterona estiverem baixos, a gente vai tentar avaliar para poder discernir se isso trata-se de um hipogonadismo primário. Quando há um hipogonadismo primário, a gente tem elevação dos níveis de LH, né? Então, a gente tem um hipogonadismo hipergonadotrófico. E quando há um hipogonadismo hipogonadotrófico, a gente costuma pensar que isso é uma característica de hipogonadismo secundário, né? No contexto do hipogonadismo secundário, a gente precisa avaliar principalmente as causas hipofisárias, né? Então, é de bom tom a gente dosar uma prolactina. No contexto de pacientes, às vezes, obesos, a gente sempre costuma pedir a ferritina, né? Que costuma estar aumentada em situações de alcoolismo, de obesidade, de estado de pró-inflamatório, mas a hemocromatose é um diagnóstico importante diferencial aí nesse contexto, né? E fazer a avaliação dos basais hipofisários para tentar identificar a concomitância de outras deficiências aí. Isso é muito importante porque toda discussão que a gente vai ter a partir de agora não tem sentido quando a gente identifica um hipogonadismo primário, estrutural, orgânico, né? Então, não há muita dúvidas em relação ao benefício de reposição de testosterona nesse contexto, né? Então, não identificar essas causas e não tratar é má prática. E no contexto do hipogonadismo secundário, peraí, eu estava falando do secundário, perdão. Secundário.
E do primário a gente tem, obviamente, como o nome fala, uma deficiência, né, tipo, primária, né, testicular, e no contexto aí das causas estruturais, orgânicas, congênitas, vem a síndrome de Klinefelter, né, então exige-se a dosagem, a solicitação do cariótipo, né, e a avaliação da história clínica em relação à infecção, a trauma, a torção testicular, a uso de quimioterápico. Então, de uma forma básica, história física, história clínica, exame físico, identificar causas que podem estar relacionadas ao hipogonadismo, confirmar essa solicitação de testosterona baixa, quando ela vier baixa, e separar as causas primárias, em que a gente vai ter um LH e um FSH elevados, e uma causa secundária, em que a gente vai ter um LH e FSH normal, né, ou inapropriadamente normal ou baixo. Sempre vem, assim, a pergunta da necessidade de avaliar o eixo, né, tipo, em relação a doenças hipofisárias hipotalâmicas, né, então a indicação que a gente tem de solicitar ressonância no caso de um hipogonadismo hipogonadotrófico, geralmente é quando há deficiência de outras séries, né, dos hormônios hipofisários, né, uma hiperprolactinemia, assim, importante, e um nível de testosterona de forma contundente baixa, né, que a gente considera níveis geralmente abaixo de 150, né. Então, quando a testo é abaixo de 150, realmente fala a favor da gente pensar numa causa orgânica e estrutural aí, relacionada à questão hipofisária e hipotalâmica. Alguma coisa seguindo mais daqui? Não, perfeito. É isso mesmo. Beteiro, Posso fazer uma pergunta para a Renata? Ela foi brilhante. Pode. Mas eu queria fazer uma pergunta assim. O paciente, não esse paciente aqui que o Marcelo mostrou, mas um paciente, o distúrbio androgênico do homem mais velho, que o testículo realmente não funciona como funcionava antes, entre aspas, aí, vai, andropausa. Aonde você classificaria? Você classificaria aqui como hipogonadismo primário, claro, né? Mas ele não tem uma falência total do testículo. É difícil classificar, mas a gente classifica como um pouco de misto, né? Existe um componente... Misto. É um componente misto, né? Ele não chega a ser primário porque você não tem elevação de gonadotrofinas, né? Então, a gente tem níveis de testosterona baixo, com LH e FSH inapropriados, normais ou baixos, né? Então, existe um componente de uma alteração testicular, mas também um componente de disfunção central também. E aí, a gente, nessa seara, entra outras etiologias, né? O diabetes, a própria obesidade, como o hipogonadismo aí funcional. É que essa questão do DAEM, né, é uma coisa que dá muito pano para manga, né? Porque essa questão do envelhecimento gerando hipogonadismo, às vezes é questionada porque a gente tem uma prevalência baixa de hipogonadismo em pacientes idosos, saudáveis e magros, né? Então, mostra que existem outras questões aí, do ponto de vista metabólico, de doença crônica, que podem estar envolvidas aí no contexto da gênese do hipogonadismo nessa população, e não só a idade, né? Beteiro, o paciente chega virgem no teu consultório, não passando endócrino. Acho que testosterona e LH é universal, qualquer um pede. Mas aí começa algumas dúvidas, eu vou falar de minha. Eu estou vendo aqui no guideline delas o FSH. O paciente não está mais interessado em fertilidade e rotina, corpo de FSH, ou deixa só trabalhar com LH mesmo, não sei que não faz nenhum mal, já vai colher mesmo. Prolactina pede sempre, e você tem costumado pedir estradiol, tem se falado muito no papel de estradiol, né, na libido e na operação. Qual é a tua opinião atual? Olha, eu vou dizer que eu sigo mais ou menos esse algoritmo aí. Tá? Eu peço primeiro a testo total, o SHBG em geral eu peço, né? Porque se o SHBG é um problema, a gente sabe, né? O SHBG muito alto vai acabar diminuindo a biodisponível. E aí eu repito a testosterona, se eu desconfio de alguma coisa. Acho que todo mundo acaba fazendo isso, ou se possível faz isso. Mas eu costumo pedir, sim, o LH e FSH, independente do paciente querer procriar ou não. Eu acho que dá uma ideia do eixo para nós. E assim também a prolactina também costumo pedir, sim. A gente já viu alguns casos aí de hiperprolactinemia, então, que podem também contribuir aí para um caso de hipogonadismo. Então, acho que é mais ou menos isso daqui que eu peço. Eu acho que houve um debate no passado sobre testosterona calculada, mas assim, como hoje acho que todo mundo
Acho que a maioria dos hospitais DOS SHBG, acho que não tem, acho que os laboratórios já mandam a tabelinha pronta. Então, eu acho que talvez o SHBG é importante, talvez, naquele paciente que a testosterona é um pouco limítrofe, né? Que a gente fica na dúvida. Então, por isso que eu acho interessante. Mas eu acho que o algoritmo é perfeito aí. A Renata foi muito bem aí na aula. Adorei. Bom, vamos lá. O paciente retornou depois de pedir os exames, né? Com a testosterona 198, LH naquele limite alto, prolactina normal, SHBG assim, dosaglicemia em jejum, 141. Esse PSA de 3,6, sem história familiar, uma anemia discreta, né? Enfim. Renata e Cida, seria, de todos os problemas dele aí, a obesidade o pior, porque é o que está fazendo mais mal a ele. A obesidade ela pode causar ou piorar uma deficiência de testosterona incipiente. Se eu corrigir a obesidade dele aí de outra forma, o paciente tomar como religião aí, perder peso, ou operar, fazer bariátrica, eu resolvo a vida dele. Comenta pra gente essa figura aí que você gentilmente nos cedeu também, que encantou a minha obeteira, porque pareceu contemplar tudo que a gente precisava numa figuração. Eu vou começar, Rei, você complementa. Na verdade, nesses pacientes, né, o ideal é inicialmente tratar, após a investigação, e você verificar que realmente trata-se de um hipogonadismo funcional, já que é um paciente obeso, diabético, caracteristicamente hipertenso com a síndrome metabólica. Então, o ideal é tentar perder peso, uma vez que a obesidade contempla vários fatores que alteram essa produção de testosterona, né? Entre eles, esses pacientes obesos, eles têm uma maior resistência à leptina, né? Eles têm uma leptina alta, e a leptina alta através do sistema que septinas inibe a produção das gonadotrofinas. Além disso, esses pacientes, por terem com essa resistência à insulina, esse hiperinsulinismo, ele tem uma diminuição da produção hepática de SHBG. Consequentemente, esses pacientes vão ter maior quantidade de testosterona, tem maior quantidade também de aromatase, né? O tecido adiposo, um dos órgãos que tem uma quantidade grande de aromatase. Por ser obeso, eles têm essas enzimas mais proeminentes. Consequentemente, vai ter mais transformação, conversão da testosterona para o estradiol. Então, esses pacientes têm um maior estradiol mais altos, apesar de que a gente não vê isso no consultório, apesar de eu não pedir rotineiramente, a não ser que o paciente tenha uma ginecomastia importante. Então, esse aumento de estradiol, ele atua no eixo, inibindo também a liberação de gonadotrofinas. Além de tudo, a obesidade, como a gente tem visto agora com o COVID, é uma patologia associada com um processo pró-inflamatório intenso, né? Grande produção de citoquinas, interferona, interleucina 1 e 6, e todos esses produtos inflamatórios, eles também interferem no eixo, até no próprio testículo, diminuindo a produção de testosterona. Então, a própria obesidade tem efeito múltiplos em todas no eixo, hipotálamo, hipófise e testículo, e que com a perda de peso poderia melhorar, né? E muitas vezes a gente vê isso no consultório, quando o paciente se dedica a mudar o estilo de vida, realmente com a perda de peso importante, você tem principalmente pacientes mais jovens, a gente vê essa resposta mais efetiva na perda de peso e na melhora nesses níveis de testosterona e melhora clínica também. Complemente aí. Renatinha, se ele entrar no CrossFit e perder peso, resolve a vida dele? Esse de 67. Acho que ajuda, né? Mas é que o falou. Muitas vezes o cara tem tanto sintoma, né? Tipo de hipogonadismo, de queda do vigor, de energia, que é meio que difícil, né? Você conseguir sustentar essa mudança de estilo de vida, pelo menos na fase inicial. Então, acho que um bom bate-papo vai fazer com que a gente consiga separar esses pacientes que têm um perfil maior às vezes até do ponto de vista orgânico mesmo, né? Às vezes não está em dias com cardiologista, não está em dia com cardiologista, você não vai conseguir fazer uma atividade física
tão intensa, tem outras limitações. Então, assim, de fato, mudança de estilo de vida, que a gente trabalha com isso em todas as nossas patologias praticamente, né, exceto tireoide quase, que você não tem tanto isso aí como eixo central aí de tratamento, é uma coisa bastante desafiadora, né. Eu achei interessante esse slide porque ele mostra, né, esse eixo bidirecional, né, da gordura como um órgão endócrino, né, que foi o que Cidinha falou, né, toda essa questão da estado pró-inflamatório, e que isso conversa ali com o eixo hipotálamo hipofisário. Mas dois aspectos assim interessantes é que a própria redução da testosterona aqui embaixo, ele trabalha aqui fazendo todo o processo contrário de estocar ainda mais. É vicioso, né? É um ciclo vicioso, na verdade, né? Mais gordo, menos testosterona, mais obesidade, né? Deixa eu fazer uma intervenção para as duas doutoras. Posso, Marcelo? Deve. Se vocês têm uma resistência em já dar testosterona nessa situação, não é? Vocês não acham que pode melhorar isso que você acabou de falar aqui, que esse ciclo vicioso, e se você subir essa testo de 198 para 450 com uma reposição, você não pode aumentar a motivação desse cidadão, melhorar o humor dele, ele não vai mais para o CrossFit lá encontrar o Marcelo? Você acha que não é um gancho bom para você fazer uma reposição? Embora eu entenda que esse paciente esteja hipogonádico, ele pode se curar do hipogonadismo. Uhum. Sim, sim. Inclusive, uma coisa não exclui a outra. Você poderia sim começar ele é um paciente diabético, a gente tem várias opções de tratamento hoje em dia, com perda de peso, com segurança cardiovascular, inclusive com redução de risco. Poderia sim começar, já que é um paciente que aparentemente não tem nenhuma contraindicação absoluta, e fazer a terapia, esse paciente melhorando, consequentemente perder peso, e futuramente a gente, de repente, não ser mais necessário. Claro que há espaço, sim. O que eu acho que precisa focar é que precisa ter sintoma contundente de deficiência androgênica e precisa ter nível baixo de testosterona de forma repetida, né? A gente precisa ter certeza que a gente está diante de um hipogonadismo mesmo, até porque não só pela questão de segurança, mas para os estudos relacionados até a eficácia mostram que está relacionado com os níveis de testosterona. Então, você tratar um paciente que tem um monte de sintoma inespecífico com a testosterona de 350, talvez você tem que compartilhar os riscos e os benefícios e reajustar a expectativa também em relação aos efeitos disso, né? A outra questão que eu acho que é importante salientar é o papel aqui dessa apneia obstrutiva do sono, né? É uma coisa que eu sempre tento enfatizar assim na consulta, é a questão da qualidade do sono, né? Então, a qualidade do sono... Né, Renatinha? No controle pressórico e no todo. Exatamente. No controle metabólico, né, da glicemia, a apneia do sono interfere com todos esses parâmetros, né? Com a obesidade, com a hipertensão, com o descontrole do diabetes, e, consequentemente, mais um ciclo vicioso da redução da testosterona. Agora, como a Renata falou, se seguir realmente... O paciente tem queixa, não sair dosando testosterona em todo mundo com queixas vagas. Queixas realmente são sugestivas de um hipogonadismo? Sim, tem realmente confirmado laboratorialmente 2 medidas, idealmente em jejum. Não estou falando desse paciente, porque esse paciente é mais idoso e, consequentemente, o ritmo circadiano nesses pacientes há uma interferência menor, né? Não há variabilidade menor. Mas, diante de você ter queixas, os sintomas, o quadro clínico muito sugestivo, dosou testosterona, uma testosterona muito baixa, e repetiu nessas orientações, seguindo as orientações, e sendo confirmado, diante disso, a reposição seria, sim, indicada, e já que ele não tem nenhuma contraindicação nessa situação específica. Marcelo, outra coisa, né? O PSA é um pouco alto para nós, né? O toque normal pouco alto. Pois é, eu vou chegar lá agora. Pois é. Aí ele viu esse PSA de 3,6, estava inseguro, foi dito a ele que ele precisava estudar melhor para entender, e aí, enquanto ele estudava, ele resolveu usar o comprimido. Mas aí ele trouxe a bula do comprimido e leu aí que a associação do uso de nitrato podia fazer mal, o paciente, às vezes, um pouco menos esclarecido, ainda tem um pouco de medo, é uma medicação um pouco estigmatizada. Ele ouviu falar de uns famosos aí que tiveram
um probleminha de coração quando tomaram o remédio. Então, Rita, eu queria que você comentasse duas coisas. O que é esse nitrato? O que é o vilão de tudo? Quando é que a gente imagina, esse paciente não usa nitrato, mas é potencial a usar, deveria estar usando? O que é o nitrato de fato? Qual é o paciente que você sabe que ele vai precisar? É só o cardiopata isquêmico? Qualquer hipertensão é um potencial de usar? Enfim, falar sobre isso. E procede esse medo. Eu provoquei o Berteiro perguntando se ele já trata. O paciente chegou com disfunção erétil, não tem história cardiológica, eu já posso tratar. Você acha que todos os pacientes mereciam avaliação cardiológica para se encontrar uma cardiopatia incipiente que o impedisse de usar o remédio? É perigoso dar o comprimido? Excelente, velho. E essa é a pergunta, os pacientes sempre perguntam no consultório exatamente isso, né? Tem risco de usar? O problema é que o estigma ficou para os inibidores para os medicamentos para disfunção erétil, onde, na verdade, está relacionado a uma potencialização de efeito do nitrato quando usado em conjunto. Em relação ao nitrato, ele pode ser usado nos pacientes com doença coronariana crônica e angina que não respondam à terapia. Ele não é primeira linha de tratamento. Primeira linha de tratamento do paciente com angina, além de estatina de mudança de estilo de vida, tudo para tratar angina, vai ser beta-bloqueador, depois bloqueador de canal de cálcio, e a terceira linha entra o nitrato. Então, a combinação que a gente vai fazer, ela não deve usar de primeira linha o nitrato. Hoje, cada vez menos a gente usa como primeira linha de tratamento na angina crônica, o nitrato. Tem poucos pacientes que usam o nitrato como uma estratégia de angina crônica. Tem um outro N muito pequeno de pacientes com insuficiência cardíaca que podem precisar do nitrato, principalmente aqueles que não podem usar inibidor da ECA, BRA, né, na combinação com hidralazina, mas é um N pequeno. E o medo maior é na emergência, é o paciente que chega com infarto e que você deve inquirir se ele usou no recente algum inibidor da fosfodiesterase por conta do risco, né? E isso deve ser perguntado na emergência, até porque nitrato na emergência não altera a mortalidade. Ele altera melhorador, você pode usar para controlar uma pressão, algo, mas se o paciente fez uso dentro da meia-vida da droga, você pode evitar o uso, sim. Esse paciente chegou com infarto, ele precisa ser trombolizado. Se você não tiver, ou feito uma angioplastia, se você tiver outra opção de tratamento, você usa o nitrato para aliviar a dor e controlar a pressão. Então, a gente tem alternativas e nos pacientes que precisem usar o inibidor da fosfodiesterase, deve-se evitar o uso crônico dessas medicações e eles devem estar orientados em relação a isso. Mas a segurança é muito boa. Inclusive, eu estava aqui lembrando quando você mostrou aquele questionário, quando eu era estudante, na década de 90, aí lá no ambulatório da gente, insuficiência cardíaca, quando surgiu o sildenafil, a gente iniciou um estudo, o Ney Dantas, eu era estudante, o Ney Dantas era preceptor, Ney Dantas cardiologista, e a gente fez um estudo na época de prevalência de disfunção erétil nos pacientes com insuficiência cardíaca, e na sequência iremos iniciar um estudo com tratamento com sildenafil, focando na disfunção. Isso era a década de 90. Isso ficou por ar, passou. Hoje, recentemente, saiu estudo com esse foco, fora o uso na hipertensão pulmonar. Então, a gente usa, por exemplo, hipertensão pulmonar, doses altas diárias em pacientes gravíssimos, e esses pacientes toleram muito bem, por exemplo. Então, você acha que... Marcelo. Pronto, deixa eu te perguntar, pode falar. Não, eu acho que o que o colega falou é perfeito, quer dizer, o Viagra realmente ganhou esse estigma logo no lançamento dele, eu participei, como eu já mencionei, e esses dois cidadãos aqui que você está falando aqui, que tomou um estimulante, aí foi transar e teve um infarto, culpar o Viagra por isso é totalmente injusto, né? Eu falo aqui com os pacientes, seria como você tomar um cafezinho e aqui no meu consultório e ser atropelado na esquina. A culpa foi do café. Então, a gente, desde antes do Viagra, as pessoas têm infarto durante a atividade sexual. Então, o Viagra, concorda comigo? O Viagra
Nada Perfeito. tem a ver com isso, nada tem a ver com isso. Então, é um estigma muito grande, o Viagra é extremamente seguro. Com relação ao nitrato, eu acho que em alguns pacientes que usam nitrato, e eu tenho visto isso mesmo, quer dizer, as pessoas cada vez menos usam nitrato, mas assim, as pessoas que precisam usar o nitrato, eu tinha pacientes que eles falavam assim, doutor, eu deixo de tomar um dia antes, uso o Viagra, porque o nitrato tem uma meia-vida bem curta, né? Eu uso o Viagra, tenho minha relação sexual e depois volto a usar o nitrato. E Então, é off-label, claro, mas assim, o paciente mesmo tomava essa Não, conduta aí. e é excelente, velho. E eles usam assim. Também agora uma dica que também é off-label e às vezes no consultório a gente faz é sugerir que use o sildenafil, mesmo que tenha uma meia-vida mais curta, né? Nessa situação desses cardiopatas. Porque aí, caso você venha, se ele já usa, ele para de usar, utiliza o Viagra e ele tem ali 24 horas de ação e depois ele volta a usar, sair na meia-vida, o nitrato dele, caso ele seja um usuário necessário do nitrato, que é esse grupo que está reduzindo cada vez mais. Agora, e também se é um paciente coronariano, que tem um risco de eventos coronarianos agudos mais aguçado, uma estratégia que aí também é off-label, que eu uso no consultório, eu peço que ele utilize mais o mesmo quando usar o sildenafil pela meia-vida mais curta. E aí, caso ele precise ser tratado nesse tempo, a meia-vida da medicação é menor e talvez ele ficasse menos exposto, né? Aí é Agora, uma ideia, não sei se você corrobora aí, como é que você tem lidado com. não, eu vou ser até mais atrevido, viu, Marcelo? Aproveitar o colega cardiologista aqui. Não, eu acho que não existe estudo clínico que realmente estuda pós-marketing, estudo fase 4, que estuda uso de nitrato com sildenafila. Então, isso foi postulado que existiria, sei lá, 20%, 30% de complicação ou de evento cardiovascular, mas isso aí, que eu saiba, depois do lançamento do produto, nunca chegou a ter nenhum estudo clínico robusto sobre isso. Concorda, não? Concordo. E outra coisa, os eventos que são os eventos mais anedóticos que a gente vê é com o uso de nitrato sublingual, onde você vai ter uma ação imediata, mais rápida, mais potencial. Aquele paciente que usa crônico, tem paciente que tolera, viu? Eu já vi paciente que usa mononitrato de absorbida e tolera, que ele usa cronicamente e tolera bem, doses às vezes ajustadas de um inibidor de fosfodiesterase. E já vi paciente que se usou no hospital, sem saber que o paciente tinha usado uma medicação, usou e não teve nada. Então, paciência, né? Às vezes o paciente chega, é uma colega que atende, ou ele está próximo de alguém, ele não quer falar que usou nada, e, e usou o nitrato junto e não teve nada. Já soube de casos, já vi, presenciei assim. Então, realmente são casos, mas nada disso muito ganhou uma fama muito grande, né? Marcelo, outra frase que eu uso para os pacientes, quando eu prescrevo Cialis, Viagra, etc., e eles perguntam, faz mal para o coração? Eu brinco sério e falo, se fizesse mal para o coração, ia faltar cemitério, né? Porque o que tem de gente que usa inibidor de fosfodiesterase nesse planeta de 30 a 90 anos é brincadeira. Pensei que você usa Viagra? Eu não uso não, mas volta aí que eu uso. Usar, Pelo não, mas contrário. anota aí que eu uso. Eu digo assim, viu, Na Beteiro? dúvida aí, anota aí. Paciente pergunta, olha, eu vou operar o coração, depois eu vou poder usar Viagra. Eu digo, a gente vai operar, é para isso mesmo. Para curar. Se não, eu nasci em 91, bicho, eu não vi essas coisas dos anos 90 que você falou aí, eu fiz 29 anos no mês passado. Tô brincando. Vocês consideram o paciente com disfunção erétil precoce assim, um preditor para ele ter evento miocárdico no futuro? Já se pensa assim na cardiologia? Excelente. Esse também é outro ponto importante, né? Essa disfunção microvascular associada à disfunção erétil, isso mostra, às vezes, uma alteração sistêmica e não só local, né? Então, aterosclerose de pequenos vasos, isso já existem vários estudos de maioria de coorte, né? E casos controles que trazem
essa relação. Tem uma meta-análise até, quando você me explorou, fui rever aí as meta-análises mais recentes, e isso roda aí um risco da ponto de 1,24, ou seja, 24% do aumento de risco da chance de ter doença cardiovascular associada quando o indivíduo tem disfunção erétil. Então, todos esses estudos têm apontado nesse sentido. A outra pergunta é, quando você trata a disfunção erétil, você também melhora o risco cardiovascular? Então, aí é uma outra pergunta que alguns estudos pequenos e algumas coortes têm trazido essa questão. Isso a gente não tem isso definitivo ainda na literatura, até onde eu pude revisar. Pronto, vamos lá. Vou continuar o caso. O paciente está com medo dos hormônios por várias razões, medo de ficar dependente, medo do PSA, prefiro esperar um pouco. Nem se aventurou a dar a segunda solicitação. Começou a usar tadalafila diária, tentou, fez dieta, tentou fazer exercício, perdeu 3 quilos no intervalo de 3 meses. Tem aquela história, né? Fiz 15 dias de dieta e perdi 2 semanas. Perdeu pouco, me ajudou muito, e estava piorando, estava começando a ter mais prejuízo na libido, mais desanimado, se julgando deprimido, alteração de atenção, concentração, perdendo força muscular. Aí ele pegou o pedido do médico lá e repetiu e veio esses exames aí, testosterona de 121, uma hemoglobina mantendo, e de relevante isso aí, essa hemoglobina glicada. E ele não respondeu ao comprimido. Tentou 90 dias, não respondeu. Terceiro, vai ter que repor. É fato. A gente vai mostrar o próximo slide aí, ponto importante. Mas ele está muito incomodado com a ereção. Ele precisa desesperadamente manter a ereção e ele ainda está com um pouco de medo de hormônio, se convenceu a usar. A gente vai falar um pouco mais sobre esse PSA aí. Em estratégia especificamente da ereção, fora o hormônio. Você associa inibidor, toma diário, toma aqui um Viagra+, estimula ele a fazer terapia cavernosa, um Bavaco, alguma coisa mais imediata, já que o fórum também aborda a ereção, senão a gente fica aqui falando sobre hormônio, com as presenças ilustres das especialistas, mas e a ereção? O paciente está lá no consultório, ele quer um resultado para hoje à noite, aniversário de casamento, ele não quer esperar a testosterona fazer efeito. E aí? Olha, bem, primeiro, eu acho que eu tenho esperança que, não só esperança, tem trabalhos que confirmam isso, quer dizer, a reposição de testosterona vai melhorar a resposta ao inibidor de fosfodiesterase, e se ele tomar uma injeção hoje ou aplicar o gel, o incremento, pelo menos sorológico, da testosterona é rápido, porém, acho que como a doutora falou, a ereção pode demorar muito para melhorar em termos de metabólicos, vamos dizer assim. Então, eu acho que a tadalafila 5 miligramas para esse cidadão é muito pouco. Eu acho que é muito pouco. Eu daria a de 20 miligramas, tentaria fazer um teste com 20, ou sildenafila 100 miligramas, tá? Então, eu tentaria, sei lá, falaria para ele usar umas 4 vezes, 4 eventos sexuais, com dose mais alta, e se não surtisse resultado, como medida emergencial, como eu costumo chamar, eu sugeriria a terapia de injeção peniana intracavernosa, tá? Que eu tenho muito bom resultado aqui, tenho centenas de pacientes que usam, e, como você mencionou bem, é um cidadão que está muito incomodado, eu recomendaria sim a injeção lá na frente. Magnífico. Eu vou falar por mim, eu também faço isso, é a mesma coisa. E vou além. O paciente precisa resgatar alguma função sexual saudável. Pelo menos essa parte da autoestima dele. O paciente normalmente é embebido de uma insegurança que, mesmo que ele fique bom, ele precisa sair. Então, eu também tenho uma experiência boa com terapia cavernosa, muito seguro. E sempre explico para o paciente: o tratamento de disfunção erétil ele pode ir e vir, exceto quando você põe prótese, que não tem volta. Mas não quer dizer que ele usou a injeção hoje que ele vai usar para sempre, ou que ele usou o comprimido que ele vai usar para sempre. Eu recomendo, eu uso o termo de uma bengala. Você precisa de algo que te faça. Você engessar a perna aqui, o pé, no trauma, o médico vai te dar uma muleta, você vai caminhar com a muleta aí para melhorar a tua marcha até cicatrizar, você ficar bom. Vamos trabalhar nessa expectativa, mas vamos fazer o que tem de tratamento aqui para você recuperar a ereção mais rápida, enquanto o resto do tratamento faz efeito. Vamos discutir aqui um pouquinho, Marcelo, no bom sentido, né?
Posso fazer uma pergunta para vocês, Uro? Por favor. Em relação à questão do efeito do diário e do sob demanda, nesse contexto assim, de refratariedade, assim, costuma acontecer uma combinação, ou um em detrimento do outro, ou vocês utilizam mais um em detrimento do outro relacionado mais à frequência da atividade sexual, ao Vou deixar a paciente? autoridade falar, eu falo. Berteiro. Ô, Renata, é uma excelente pergunta, porque, na verdade, é o seguinte, por incrível que pareça, não existe muita evidência científica da associação do diário com o na demanda, embora eu seja favorável. Tá? Nesse caso aqui, talvez seja uma boa ideia o diário, e no dia que ele for namorar, usar ou tadalafila de 20, ou a sildenafila de 50, ou até de 100. Mas não tem muito trabalho sobre isso, não. Tá? Eu acho que as indústrias pararam um pouco de fazer trabalho clínico com esses produtos, porque tem tanto já bastante trabalho. Se você colocar no Google, aí, no PubMed, sildenafila, é uma coisa louca aí. Mas é uma associação interessante. O paciente que, vamos dizer, um paciente diferente, que tem relação sexual apenas domingo de manhã, por exemplo, esse paciente pode tomar a tadalafila sábado à noite, entendeu? Então, ele não precisa tomar todo dia, esse é o meu pensamento. Então, você tem que perguntar realmente a frequência sexual, o ritmo sexual do paciente, e aí eu volto a falar também, não existe um ritmo normal. O ritmo é o que o casal gosta, a mulher ela está satisfeita e o homem está satisfeito. Então, se é uma vez por semana, se é uma vez cada 15 dias, se é todo dia, como o Marcelo, não me interessa. Tem que ser o que o casal esteja satisfeito. Quando casa, não tem... vou falar minha experiência. Mais ou menos assim, é o perfil do paciente. O uso sob demanda, ele é muito bom, ele é clássico, ele mudou a história dos funcionários no país, no mundo. Depois que caiu a patente de sildenafila, ficou bem melhor, porque democratizou a aquisição. Eu sou um tempo com um pouco medo de Viagra, R$100, era um horror, agora ficou melhor. Mas ele embute algumas coisas na relação sexual. Uma mecanicidade que às vezes atrapalha a expectativa do funcionamento, que às vezes atrapalha. E eu sempre dizia, existem duas queixas muito frequentes de pacientes que tomam remédio sob demanda. Um, tomar o remédio e a relação não acontecer. A parceira recusou e o sujeito dizia, eu fico com o remédio no meu juízo para nada. E o outro é o oposto. É o sujeito aparecer uma relação disponível e ele não tinha um remédio no bolso, que não tem parceira fixa. Então, a medicação de uso diário, eu sempre digo, não é melhor, é pior. Ela se adequa mais ao perfil. É o sujeito que quer ter mais liberdade e ele tem uma coisa mais frequente, ele tem relação. Agora, não faz sentido o sujeito tem relações cada 15 dias, a parceira mora longe, você está tomando remédio diário para ter 2, 3 relações. Eu sempre peço para o paciente se adequar. Associo, às vezes, concordo com o Berteiro, nada recomenda, mas nada contraindica. Às vezes funciona, às vezes o efeito colateral piora. O efeito colateral inibidor é uma loteria, né? Tem paciente que tem efeito colateral limitantes, outros não tem nada. Não tem muita regra, não. A gente vai adequando. Dispepsia, Marcelo, é uma coisa que você vê na prática muito, assim, a questão da dispepsia? É o quê? Da dispepsia? Não. O negócio é dor nas costas, na perna e a congestão nasal. Dor de cabeça, né? Congestão nasal, dor de cabeça. Vamos lá. Esse é o famoso guideline dos guidelines. É o Senhor dos Anéis. É o Senhor dos guidelines que juntou todo mundo aí nas dosagens. Renata e Cida e Berteiro, qual que é o verdadeiro ponto de corte? O que é a testosterona baixa para você? O que não é? Se bater na trave de 300, é a mesma coisa de 350? O que vocês usam de corte? E enquanto a coleta, já vou levantar a pergunta para vocês responderem. Muda o jejum? É importante para vocês? É muito relevante o jejum e a hora que o paciente colhe? Os valores normalmente... exatamente, né? Você tiver uma clínica bem sugestiva,
Esse valor de 300, você pode, às vezes, tolerar um pouquinho mais. Tudo é um contexto, né? Individualização sempre. Em relação normalmente a gente segue o guideline da Endoc Society, que também é o da Associação Americana de Urologia, o da Associação Europeia é muito próximo, né? Ele fala até uns valores mais com sintomas mais significativos, valores mais baixos, mas é a questão da individualização. Paciente muito sintomático, com níveis de testosterona, né, abaixo de 300, sendo repetido. O ideal realmente é que seja dosado em jejum, já que comprovadamente a alimentação, né, a glicose interfere na produção, né, nos valores. E também a questão a testosterona tem um ritmo circadiano com maior produção pela manhã, então, a ideal orientação é que seja colhido na manhã. Nos pacientes mais idosos, eles vão perdendo, né, com o envelhecimento, essa variabilidade, então, não é visto como nos pacientes mais jovens. Mas, seguindo os guidelines mesmo, níveis de testosterona menor. Primeiro, o quadro clínico sugestivo, os sinais e sintomas característicos, com níveis de testosterona menor que 300 repetido, né, seguindo as orientações de ser no jejum pela manhã. Realmente é o diagnóstico de hipogonadismo mesmo. Essa questão, nossa, com consideração diferente. Essa questão do jejum é uma questão assim um pouco assim, acho que é oportuno essa discussão, né? Porque depois que a gente não precisa de jejum para colesterol, não precisa de jejum para glicada, tornar oportuno a coleta da testosterona em qualquer momento seria muito interessante, assim, né? E você vê que há discordância mesmo, né? A americana não é obrigatório o jejum. Eu fui olhar alguns laboratórios, né? O Fleury, outros laboratórios aqui de Salvador, eles não colocam o jejum como obrigatório, alguns deles. Então, eu acho que é um tema, de fato, controverso, assim. Mas, de fato, né? Os que colocam é baseado nessa questão mesmo fisiológica de que, de fato, os níveis de testosterona, eles são suprimidos por alimentação e por glicose, né? Tem um trabalho que fez um teste oral de tolerância à glicose e fez a dosagem de testosterona em vários hormônios, né? E houve uma redução de cerca de 25% dos níveis de testosterona em alguns pacientes e quase 15% dos pacientes que eram eugonádicos de base tinham níveis de testosterona em níveis de hipogonadismo em alguns dos tipos do TOTG, né? Então, assim, não dá para dizer que todos terão essa influência, né? Mas, querendo ou não, acho que é bom a gente saber que isso pode interferir, sim. Talvez a virtude no meio, né? Tipo, se uma pessoa dosou a testosterona fora do jejum e veio baixa, eu acho que a segunda eu falaria, faça em jejum para a gente... Exatamente. Se fez e deu normal, ótimo, né? Se veio baixo, realmente verificar se foi esses cuidados foram, né? Já que a gente está buscando. Outra coisa também... na dosagem, hoje em dia se vê muito uso de polivitamínicos, né, suplementos com biotina, e pode ter interferência também nos ensaios e pode dar alterações nos valores, isso, principalmente FSH e LH. É mais testosterona menos, mas também é importante já quando a gente for prosseguir nessa investigação. Berteiro, 240, 300, 350. Não, eu acho que... Faz diferença o jejum? Eu acho que a Cida foi perfeita aí. Eu acho que você tem que individualizar. Quer dizer, primeiro, eu acho que esse artigo aí, um dos autores é o John Mulhall, que é o cidadão que escreveu o Guidelines da AUA, foi o principal autor. Ele acho que é o segundo autor desse artigo aqui. E esse artigo só saiu porque existe polêmica, né? Então, por isso que a diretriz da diretriz. Então, na verdade, não existe diretriz da diretriz. Eu acho que eu acredito piamente pode ser Bertero's Guidelines, mas eu queria até a opinião das doutoras aí. Será que não seria bom a gente ter uma cinética da testosterona do paciente, como a gente tem na glicemia, como tem no PSA, como tem no colesterol? Eu sei que não é diretriz ficar coletando testosterona, mas eu gosto de coletar. Onde eu quero chegar? Um paciente que tinha 350 de testosterona e agora tem 300. Será que faz diferença para ele? Então,
é tudo uma interrogação. E outra coisa que eu acho, vamos usar 300 como corte, não é? Mas você acha que 300 para 299 tem alguma diferença? Não é. Eu acho que é o contexto, né? Como a Cida falou muito bem, é o contexto, é o metabólico, é o sintoma, sinal, tudo junto, né? Acho que agora a história clínica, né? Preceder, né, a dosagem, né? A história do jejum, pelo menos que eu saiba, aqui em São Paulo não dão muita importância ao jejum, tá? E isso aí eu até defendo um pouco, sabe? Porque eu entendo assim, será que não é mais a vida real? Porque o cidadão vai tomar café, depois ele vai comer um lanchinho, depois ele vai almoçar, depois ele vai comer outro lanchinho, aí ele, entendeu? Então, não sei, será que não é vida real você fazer sem ser um jejum prolongado? Não sei. Mas é bem polêmico. Eu já vi paciente... Desculpa. Eu já vi paciente repetir depois de tomar café e melhorar absurdamente. Eu interpreto assim, parece que tem paciente que esse horário de setão, de jejum e tal, deixa o paciente tão torporoso que acho que até a testosterona está contribuindo aí. Eu já vi muito paciente passar lá 8 horas, vá mais tarde um pouco. E eu acho que a ausência do jejum está sendo uma tendência, até por questões práticas, o cara não quer voltar outra hora, já está ali, já quer colher o exame dele, a gente está abandonando o jejum para tudo, como o Renato falou. Acho que vai ser uma coisa que já vai ser meio que esquecido, não faz a menor diferença mesmo. Para a gente que é endócrino... Marcelão tem uma pergunta aí no bate-papo, viu? Pode falar, fala, Cida. Não, para a gente que é endócrino, essa questão do jejum, né? Normalmente, apesar de ter essa orientação, não precisa de jejum para hemoglobina glicada, para o perfil lipídico, mas normalmente os pacientes da gente são diabéticos, a orientação, claro, aqueles que têm alguma situação que não consiga, mas normalmente a gente já pede as 8 horas de jejum, não com relação, mas a glicemia, outros parâmetros, o cortisol também, outro hormônio que a gente não precisa ser em jejum, mas tem um ritmo circadiano também e diferencia se você dosar em diferentes horários. Agora, é claro, é tudo um contexto. Você dizer que a testosterona tem que estar abaixo de 300, tem que ser em jejum, tem que ser repetida. Não, a gente vai individualizar, como tudo, né? Não pode ser um número fixo. Então, às vezes, o paciente tem 300 de testosterona e você vê que o paciente está totalmente sintomático. Outro que você está com 350, o paciente tem todos os sintomas. Então, esse é o contexto no momento da avaliação. Gente, eu estou com a tela cheia e compartilhada, então não consigo acessar o bate-papo. Acho que até porque falta alguma coisa para a gente discutir, quando estender, a gente responde tudo no final. No final, né? Então, pronto, vai lá. Pronto. Esse é um slide clássico, né, que mostra que já foi falado em outras vertentes aqui, mas que você repõe da mesma forma que a testosterona vai dando sintomas à medida que ela cai, às vezes muito precoce, não necessariamente que a pessoa tem que ter a testosterona abaixo de 300 para ter, né, perda de libido, perda de vigor. Normalmente a testosterona tem que estar bem baixa, contundentemente baixa para ter sintomas de ereção mais específico. O raciocínio também é o contrário. Às vezes você, para melhorar o que está incomodando nele, vai precisar de testosterona maior do que apenas a reprodução inicial, né? Alguém quer comentar alguma coisa desse slide? Já foi falado várias coisas ao mesmo tempo, mas alguém quer comentar alguma coisa sobre essa figura? Não, então vamos seguir. O paciente resolveu tratar, né? Se convenceu, e aí eu fui me guiar lá para a recomendação do SBU, que nosso herói palestrante capitaneou aí, e ele resolveu tratar. Eu quero usar a testosterona, me ajude aí. Tenho esses sintomas aqui que eu li, o outro médico lá me falou que eu tenho tudo. É isso mesmo. Qual que é a tua opção inicial? Qual que é a sua melhor experiência? Você sabe que vai ter benefícios, vantagens e desvantagens de todos, mas qual que você se sente mais à vontade e a tua maior experiência? Depois queria saber de Renato e Aparecido também, se ela dá opinião. Bem, Marcelo, basicamente eu uso o gel transdérmico, que é o uso diário do gel, né? Que é uma solução hidroalcoólica que usa a pele como reservatório. E eu tenho muitos pacientes que se adaptam facilmente a esse tipo de terapia, embora tenha que se usar todo dia. Eu acho que algumas pessoas questionam
que a testosterona talvez não tenha picos, né? Mas eu acho que a vantagem justamente é que você não vai ter nem pico e nem vale com o gel transdérmico. E outra complicação que seria aumento do hematócrito é mais difícil com o gel transdérmico. A transferência para criança ou para mulher também é bastante raro, existe anedótico, né? Se você instruir bem seu paciente, lavar a mão, etc., eu acho que você não vai encontrar isso. E eu uso também bastante, aqui a última opção que você colocou aqui, que é 1 decilato de testosterona, que é a injeção intramuscular trimestral. Eu acho que as respostas são muito boas, também o pico e vale é bem mais incomum com esse tipo de testosterona de depósito. E o único senão aí é o preço, né? A gente sabe que são produtos mais caros e eu trabalho no Hospital do Servidor e lá a gente não tem direito, o paciente não consegue muitas vezes comprar, então a gente acaba indo aqui para o cipionato de testosterona intramuscular, que infelizmente não é, as doutoras podem me seguir aqui e falar, quer dizer, não é a melhor opção, ele apresenta pico e vale, sorológica, então, mas de qualquer maneira, os pacientes acabam também se beneficiando, as injeções são cada 15 dias, quer dizer, é um desconforto também na aplicação, e assim, o resto aqui, acho que o subcutâneo é manipulado, eu não uso manipulado, então eu sei que tem muita gente aí na Bahia que gosta de implante subcutâneo, tem um cidadão que foi um ícone aí, inclusive, da injeção subcutânea, e o bucal também não tem aqui, está saindo, nos Estados Unidos saiu o cipionato oral, que é o Jatenzo, são 2 cápsulas diárias, um produto novo, e saiu a injeção de cipionato subcutâneo semanal, que é me fugiu o nome agora, você lembra do nome, Marcelo? Não. Nome comercial? Eu já vou lembrar. Mas, de qualquer maneira, é um produto... Deposterol? Não, é o cipionato subcutâneo, não sei. é a testosterona subcutânea semanal. Eu já vou lembrar o nome. De qualquer maneira, é extremamente caro. Lá nos Estados Unidos é $500 por mês. Então, é praticamente inviável aqui no Brasil. Então, mas eu, de qualquer maneira, acho que o gel transdérmico ou o 1 decilato é uma boa opção. As doutoras podem mencionar aí o que elas fazem aí. Realmente, os pacientes que com condição socioeconômica melhor são as melhores opções, né? Inclusive, às vezes a gente começa com gel para ver como o paciente vai se comportar e depois passa para o intramuscular de longa duração. Só que a gente, às vezes, tem muitos pacientes que não têm condições, e aí o uso do quinzenal, o cipionato de testosterona, que realmente tem agora, né? A gente usa também. Mas os pacientes, eles melhoram, apesar dessa variabilidade, desse risco maior de efeitos, né? De alteração do humor, por causa desses picos, né? E depois queda. Às vezes o paciente a gente começa e já antes dos 15 dias ele já tem uma queda. E também os pacientes que têm um risco maior de eritrocitose, né? Por essas variações. Então, mais fisiologicamente, seria fazer o gel ou o intramuscular de longa duração. Renata acompanha a cada 3, 6 meses, dose de quando em quando, verteira, depois de tratado. Desculpa, eu lembrei do produto, é o Xiosted, tá? A injeção subcutânea, com X, Xiosted. Renata, por favor, desculpa. Imagina, acho que é bem isso mesmo, né? Em relação ao gel e ao 1 decilato, né? Infelizmente, assim, quem trabalha no SUS, né? E principalmente pacientes hipogonádicos, assim, orgânicos, que você precisa de reposição de testosterona, a nossa prática mesmo infelizmente, é o cipionato, pela questão mesmo do custo. Acho que a reposição, a monitorização, né? Geralmente a gente reavalia em 3 meses, né? Para poder avaliar questões relacionadas à aderência, relacionadas a efeitos colaterais e para poder identificar aí o perfil, né, hormonal após o uso.
Lembrando que não desilato, né, da primeira para a segunda dosagem, né, a aplicação a gente antecipa aí, né, não faz de 10 a 14 semanas, mas aí faz em 6 semanas para poder atingir aí um steady state aí de uma forma mais rápida. Entenderam? Não, acho que perfeito, não, perfeito o que ela falou. Eu geralmente faço um primeiro segmento com 3 meses, até para ver como é que o paciente está reagindo clinicamente e tal, assim. Mas, de qualquer maneira, acho que no primeiro ano é 6 meses, 3, 6 meses, depois, a partir do ano seguinte, uma vez por ano, acho que está bem razoável. E a policitemia? Nós vamos falar de policitemia com o cardiologista aqui, ó, ele podia falar um pouco, se é perigoso mesmo. Vou falar. Tá na conta aqui. Eu coloquei esse artigo aqui, um artigo que não tem muita robustez, é um N pequeno, mas só para mostrar que foi pego por um artigo de 2006, né? Pacientes que não responderam a sildenafil isolado e que tinham notoriamente testosterona baixa, e foi feita a reposição inicialmente só com testosterona, e se suspendia o sildenafil e dava testosterona, e se ele não respondesse, voltava na fio mantida a testosterona, e os pacientes melhoravam nos questionários e melhoravam do quadro clínico, né? Então, o que é que isso conclui? E o paciente que está com disfunção erétil, se você reconstruir a testosterona, ele fica bom, mesmo sem o comprimido, ele pode até parar de usar o comprimido, melhorar a ereção, e o outro terço termina melhorando a ação do comprimido, ou seja, 70% dos pacientes vão ter benefício se você corrigir a testosterona dele com o sem comprimido. Ele começou a usar, só que o homem é curioso sobre que a testosterona pode ter risco cardiovascular. Ficou com medo, ele já estava com esse medo do comprimido, agora está com medo da injeção. E aí deixaram ele confuso. Diz que o paciente hipogonádico tem risco e o que repõe também tem risco. No contexto da policistemia, como o Berteiro questionou aí, ou se quiser fazer alguma interferência também nesse assunto. O que o cardiologista vê? O que é pior? Paciente hipogonádico, paciente que repõe, o esforço é deixar ele eugonádico, como toda disfunção mal, né? Muito está ruim, pouco está ruim. Como é que a cardiologia se manifesta nisso aqui? Acho que dentro do que já foi colocado, o paciente que tem sintoma e tem um hipogonadismo, que tem uma testosterona baixa per si, ele precisa de reposição, ele vai poder fazer a reposição dentro de uma faixa de segurança. Do ponto de vista cardiovascular, eu vejo muitos comentários, mas os dados não apontam nesse sentido, pelo contrário. Testosterona pode ser usada, por exemplo, em pacientes com insuficiência cardíaca, anorexia, podem ser usados, tem estudos com testosterona em N pequeno, é verdade, os estudos são com N pequeno, mas com pacientes com insuficiência cardíaca, como algo a mais em programa de reabilitação, por exemplo. Em pacientes coronariopatas, tem estudos, por exemplo, que randomizaram para o uso ou não de reposição ou não em pacientes hipogonáticos. Não é paciente que tem uma testosterona normal, é paciente que é sintomático e tem hipogonadismo e que foram repostos e mostraram um aumento de tempo de tolerância na isquemia, em pacientes isquêmicos, talvez aí por alguma ação de musculatura lisa, algo assim. N's pequenos. Estudo grande, pelo que sei, tem um estudo randomizado multicêntrico em andamento, mas é um estudo que começou, se eu não me engano, em 2018. Acho que tem alguém com o som aberto. Pronto, já desativei aqui. Então, e que a gente não tem esses resultados. Ademais, o que tem são meta-análises e de estudos observacionais, algumas mostrando efeito protetor da reposição, algumas mostrando o efeito de que o paciente hipogonádico tem mais risco, né? Mas aí são estudos de associação que não pode se traduzir uma causa e efeito necessariamente. Mas nenhum desses estudos mostra um aumento de risco. A gente sabe que a reposição em excesso pode aumentar um pouco a pressão, isso precisa ser visto. Mas a gente vê muito mais isso naquele jovem que usa a testosterona para fins anabólicos do que do indivíduo que tem um hipogonadismo, que tem que necessita do uso já dentro do contexto da andropausa. Não sei se... Respondido. E a policitemia, Berteiro, te assusta?
leva a sério, é raridade? Olha, eu acho que os trabalhos também, o colega pode ajudar a falar, a comentar, quer dizer, não se sabe ainda se um hematócrito acima de 54 realmente aumenta o fenômeno tromboembólico. Eu acho que não sei se tem prova disso contundente, mas de qualquer maneira eu acabo seguindo as diretrizes, né? Então acho que a maioria das diretrizes da endocrinologia, da SBU, da americana, europeia e tal, fala que em 54% você deve ou suspender a reposição e ou fazer uma sangria, não é isso? E em alguns casos eu tenho feito, se eu estou usando um destilato, eu mudo para o gel e o hematócrito pode cair. Eu tenho alguns pacientes que caem e ele continua no tratamento, entendeu? É uma opção interessante também, tá? Agora, só pegando o gancho sobre o risco-benefício da reposição de testosterona e risco cardiovascular, eu diria assim que a literatura tem bastante trabalho que fala a favor, que fala contra, mas eu acho que tem mais trabalho que fala a favor da terapia de reposição. Então, eu sumarizo assim. Então, basicamente, isso daí. Principalmente os mais recentes, né? Os mais recentes, os trabalhos mais recentes, sempre a tendência, apesar de que a curto tempo não dá para você em termos de segurança cardiovascular, né? Mas as meta-análises também apontam todas, né, quando esses todos colocados em conjunto, no benefício, e que não para o lado do risco, mas para o lado do benefício, né? Lógico que aí aquelas duas vertentes. Uma coisa é hipogonadismo, testosterona baixa, fator de risco, que é outra coisa. Eu repor, vou reduzir o risco, a gente sempre está aí, mas só randomizado mesmo que vai poder dar essa resposta definitiva, grande, né? A grande maioria dos estudos que mostraram malefício foram estudos com muitos problemas metodológicos, né? Relacionados a N pequeno, relacionado a ter sexo feminino, né? Pouco tempo de que é o estudo da Vigen, né? Isso, não foi desenhado para poder avaliar desfecho assim duro, então assim, de fato, não é muito contundente aí. Eu acho que também existe uma preocupação grande da classe médica como um todo, inclusive nós endócrinos, porque é a coisa do uso do anabolizante que está ocorrendo agora, né? Inclusive em mulheres. Então, o paciente que tem hipogonadismo mesmo, diante do que aparece, né, nas mídias, ele às vezes fica com medo desse risco cardiovascular, quando, na verdade, no paciente que precisa, né, e mantendo os limites adequados, realmente os estudos não mostram esse malefício, não. Pelo contrário, né? Eu acho que ficou estigmatizado, né, que a testosterona causa risco cardiovascular, assim como a testosterona ficou estigmatizado que causa problema na próstata, e o Marcelo vai falar agora a seguir, que a gente sabe que é bem seguro, né? Pronto. O paciente ficou usando, está há 1 ano, respondeu bem, melhorou a oração, está satisfeito, mas aí o PSA dele subiu, o urologista pediu uma ressonância, viu uma lesão suspeita, biopsiou, achou um tumor de baixíssimo risco. Só que, enquanto ele está no urologista dele, ele foi no consultório da doutora Renata e da doutora Aparecida. E mostra a biópsia. Vamos levar para o meu médico aqui, mas ele buscar passar uma receita. Vocês interrompem, continua e manda ele pegar a opinião do urologista, que ainda vai decidir o que fazer, mas se sente a vontade de continuar, nunca mais quer ver o paciente na vida. Ou propõe alguma estratégia, muda o remédio, troca para alguma coisa? Confesso que um paciente com um PSA evolutivamente com essa progressão, apesar da gente saber que a testosterona ela não causa alteração da histologia da próstata, mas eu confesso que aqui, no momento que eu pegue um paciente com adenocarcinoma, mesmo de baixo risco, mesmo localizado a próstata, com excisão completa, eu ia pedir uma avaliação do colega. Se ele chegasse para mim já com a reposição de testosterona, após ter conversado e o urologista ter explicado para ele que não há essa associação, não existe esse risco,
eu ia também ia individualizar, ia conversar, ver o que o paciente tem de interesse, porque é muito complicado você chegar, é igual o paciente que a mãe teve câncer de mama, e a gente sabe também que o estradiol não causa alteração histológica na mama, né? É antecipar algo que iria acontecer. Mas nesse caso aí, a gente realmente, como endocrinologista, como clínica, para essa situação aí específica, eu ia contar mais com a decisão do colega urologista. Trabalhem aqui. Exatamente, é por isso que é equipe, né? Fazendo amizade, né, Cidinha? Respondido. Berteiro, repor testosterona em câncer de próstata tratado ou não é seguro? Sendo que a reposição é extremamente relevante para o paciente, a vida dele vai virar um inferno sem testosterona, com ou sem tratamento, operado, irradiado, em vigilância. O tratamento é seguro, dá para usar, sendo que, repito, é muito importante para ele manter o tratamento. Olha, o Morgenthaler, que é esse artigo que você está mostrando, ele é um grande estudioso, né? A gente sabe disso, de reposição de testosterona. E nessa situação desse paciente aí, que vamos dizer que esse paciente que a gente mostrou aí, que ele faça a vigilância ativa, que ele é um candidato à vigilância ativa, ele tem um adenocarcinoma de baixo grau, de baixo risco, não é isso? Então, o Morgenthaler tem uma série, não sei se você está mostrando aqui, mas ele tem uma série em vigilância ativa que não aumentou o risco de progressão da doença. Ele já tem, acho que, estudo de mais de 3 anos, seguindo pacientes em vigilância ativa, fazendo reposição de hormônio. Então, olha, eu diria assim, que, como você mencionou aí, se o paciente realmente melhorou muito com a reposição de testosterona, você faz ele assinar um termo de consentimento, quer dizer, e eu acho que não teria nenhum problema você manter a terapia de reposição. Lembrando que a gente vai manter esse paciente no nível fisiológico. Como já foi falado aqui, a gente não vai dar testosterona como anabólico para teste para 4.000 e para 3.000. Não é esse o objetivo. É transformá-lo em eugonádico, de 198, 220 para 400. Então, eu acho que se você pensar assim, é o que o Morgenthaler fala, né, Marcelo? Bem, se for assim, eu vou ter que... todo paciente que eu fizer diagnóstico de câncer de próstata, eu vou ter que dar antiandrógeno para ele. Então, não tem sentido. Concorda? Essa figura, Então, concordo plenamente. Essa figura é teoria de saturação, né? Acho que virou bíblico para todo mundo. É o entendimento de que a partir de determinado nível de testosterona intratesticular, né? A testosterona sérica não vai fazer muita diferença no intestino prostático, não vai fazer mais muita diferença com a testosterona sérica que atinge o nível de saturação. Esses quadros, na verdade, é um compilado do Guideline da AUA de 2018, que mostra uma série de trabalhos em que o índice de progressão, recidiva, ou mesmo vigilância ativa, mesmo essas séries que tem um númerozinho 7, aqui com asterisco, ele mostra, na verdade, que não faz diferença com o grupo controle. O fato é que o que conta é exatamente o risco do tumor, né? Tumor, risco intermediário alto, mas quando o tumor é de muito, muito baixo risco, de fato é seguro, não faz diferença, mas procede informação de Renato, ele vai ter questão do termo, ele vai ter questão de contigo o risco, porque câncer é câncer, ele é traiçoeiro, ele te surpreende, e você não pode ser responsável por o que acontecer, que de fato existe a situação improvável. Né? Querendo ou não, né, o relato da vigilância ativa é pequeno ainda, né? 3 anos ali, né? Esse de 38 meses, então deixar tudo registrado, acordado, né? Pronto. O paciente ficou com medo, não quis mais tomar hormônio, também não quis fazer vigilância ativa, operou, fez uma cirurgia aberta, ficou bem, está continente, a ereção dele já era ruim, né? Não há a menor dúvida que vai piorar de vez, todo mundo sabe que o paciente já entra para a cirurgia, ela pode ser feita com o melhor cirurgião, o maior robô do mundo, ele vai ficar ruim, vai ficar pior, mas ele está curado, está continente, aí, sem hormônio, descontrolou a glicemia, virou essa bagunça aí, a testosterona foi lá para baixo, e aí, enquanto ele estava lá no urologista dele, ele voltou para Renata e para a Aparecida, e ele me ajude aí, bagunçou tudo, mas eu não quero tomar hormônio, não.
Qual que é a estratégia? Vai dar o anastatório, vai dar o comid, não faz sentido porque no fundamento é o mesmo, vou dar uma coisa aqui que seja recombinante. Como é que eu faço para melhorar a vida desse sujeito no contexto da obesidade, da glicemia, se a testosterona ele mesmo não quer mais usar? Vai, Rê. Olha só, diante aí dessa explicação com esse último slide, né, eu acho que a gente tem mais do que embasamento para entrar no time das pessoas que poderiam pensar que esse paciente não tem contraindicação, né, para reposição de testosterona e que ele teria benefício, né? Mas eu acho que nesse contexto agora houve uma piora importante metabólica, né? O paciente tinha uma glicemia, uma glicada de 6, né, ponto alguma coisa, 6,8 no início, essa glicemia de 200 com essa testo mais baixa, de fato, bastante tipo hipogonádico, então eu acho que é o momento de arrumar a casa do ponto de vista metabólico, né? Então, se a gente tinha pouca fé na redução, aumento da testosterona com mudança de estilo de vida e meio que isso foi colocado para frente, acho que agora isso tem que ser uma prioridade, né? Porque há uma piora metabólica importante no contexto da glicemia. Então, existem alguns estudos que mostram, né, que redução de perda de peso aumenta a testosterona, e isso é proporcional com o impacto da perda de peso, né? Então, mais de 30% de perda de peso que a gente consegue com cirurgia bariátrica pode conseguir aumentos até de 200 nanogramas por decilitro de testosterona, 15% em torno de 100, 150. Então, a gente sabe que uma perda de peso mais expressiva pode sim ter uma melhora, já que a gente está tratando de um hipogonadismo funcional muito associada a diabetes e obesidade. Então, eu acho que isso não pode ser um background desse caso. Eu acho que isso tem que ser prioritário aí nesse sentido, né? Acho que a questão da testosterona é uma questão da conversa, né? Que a gente pode ter com o paciente, e a educação acho que motiva para a gente tomar boas escolhas, mas nesse sentido eu acho que vale a pena intensificar o tratamento para o diabetes, para tentar conseguir uma melhora do controle glicêmico, e aí no caso, liraglutida, semaglutida pode ser uma droga que poderia ter um impacto bom do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista do controle do peso e da glicemia, né? Porque em relação à disfunção erétil, isso está completamente interligado. E apesar de ser obesidade grau 1, esse paciente também poderia ser um candidato à cirurgia bariátrica, né? Porque ele tem diabetes compensado, outras comorbidades também. Então, nesse sentido, eu acho que tem que isso ser colocado na mesa. No contexto das outras medicações que você falou, né, os SERMs e os inibidores de aromatase, eu já acho que fica em segundo plano, né? Principalmente em relação ao inibidor de aromatase, nesse contexto daí, a gente sabe que há uma redução do estrógeno, né? E o estradiol tem impacto negativo aí, no caso na massa óssea, né? Que nesse caso é um paciente idoso, diabético, então hipogonádico deve ter, e acho que deve ter a massa óssea avaliada, e os níveis baixos de estradiol também estão relacionados à piora da disfunção sexual, né? A gente sabe que o estradiol, além da testosterona, tem um impacto também na questão da libido, então não acho... alguém falar aqui. Hã? Estava esperando alguém falar, tem um professor americano que diz estrógeno é importante para a libido. Estrógeno é importante para a libido, não pode acabar com ele, não. Na verdade, é importante para a libido, não é só massa óssea, não. Inclusive, os SERMs, na verdade, para esse paciente, o uso dos SERMs, que é o único que é aprovado, é a gonodotrofina coriônica, o citrato de clomifeno e os inibidores de adenose é usado off-label, naqueles pacientes realmente que desejam fertilidade. O uso de gonodotrofina para esse paciente, eu realmente... eu não teria a mesma, no final das contas, teria o mesmo efeito da testosterona, né? Não ia mudar muito. O citrato de clomifeno também não vejo. No final das contas, o tratamento objetivo só muda o mecanismo, né? Então, não veria indicação. Se for essas medicações, normalmente a gente tem usado quando aqueles pacientes que têm usado anabolizante por longo tempo e tem um bloqueio importante do eixo. Então, às vezes, a gente lança mão principalmente citrato de clomifeno, a gente tem usado, mas também off-label. Então, nesse caso,
a medida para a gente seria usar a medicação antidiabética, que ajuda a controlar a glicemia, ajuda a perder peso. A gente tem, a Reira já falou, a liraglutida, tem a semaglutida, que é semanal, com a perda de peso muito boa, também com a segurança com redução de risco cardiovascular. Então, para esse paciente, do ponto de vista endocrinológico, eu também ia insistir nessas medidas iniciais para controlar como um todo. Até essa hiperglicemia também altera a produção de testosterona, piora a disfunção erétil. Então, eu tentaria deixar ele metabolicamente melhor e, posteriormente, reavaliar essa questão, até porque é a vontade dele de não usar testosterona, né? Acho que é importante tentar engajá-lo, né, no sentido do entendimento de que o controle dessas doenças metabólicas podem também se relacionar com a melhora da questão, né, da queixa principal dele, né, que motivou a discussão. Então, ele precisa entender que isso está completamente interligado, né? Se precisar mostrar o slide para ele, mostrar tudo, eu acho que é importante que quando o paciente entende isso, ele se motiva também. Exato. E vocês têm preferência pela semaglutida? Ou eu vejo aqui em São Paulo muito usada a semaglutida ainda nesses pacientes. O problema é o custo, né? Apesar de que com a dose do liraglutida, às vezes o paciente com 1,2 já tem uma perda de peso, tem um controle. Inicialmente, se um paciente que nunca usou, a gente pode usar o liraglutida. A vantagem realmente é a questão de ser uma vez por semana, né? A praticidade. Sim. E também, em termos para o controle de diabetes, as respostas mais ou menos, o controle é mais ou menos similar, mas a perda de peso é maior com semaglutida. Então, o problema do semaglutida é que é o custo, né? Porque é bem mais caro, a dose inicial você começa com a dose menor, aí termina que às vezes o paciente se empolga porque é um valor menor, aí só que você às vezes não consegue as metas que você deseja e que ele também quer, né? E aí você aumenta a dose, quando chega na dose, que é a dose de 1 miligrama, 0,5 a 1 miligrama por semana, então às vezes sai mais de R$1.000, então esses pacientes às vezes eles têm uma certa... fica um custo muito alto para esses pacientes. Então, às vezes, eles... Nem a liraglutida, muitos deles não têm nem condições. Aí tem outras medicações também que perdem peso, as glifosinas, né? Que também tem redução de eventos cardiovasculares nos pacientes com alto risco, com doença cardiovascular. Nesse caso, eu também não viria contraindicação usar a dapaglifosina ou a empaglifosina. Não tem relato aí que ele tem incontinência urinária, nada que infecção urinária de repetição. Então, seria outra medicação que a gente poderia lançar mão com objetivando também perda de peso, segurança cardiovascular, inclusive com segurança e diminuição dos eventos nos pacientes com doença cardiovascular. Então, poderia ser uma associação boa, né? Usar uma semaglutida com uma EMPA ou uma dapaglifosina para esse paciente. Magnífico. Besteiro, o paciente está convicto que foi a testosterona que causou o câncer dele, não quer usar, o negócio me fez mal, mas eu estou sem ereção. Acabou de ver minha ereção, eu quero recuperar, não está mais respondendo a comprimido de novo, mas não vou usar a testosterona, que esse negócio deu meu câncer. E aí ele quer pôr a prótese, mas ele está com essa glicemia bagunçada. Você só vai colocar a prótese quando ele me voltar aqui com glicemia boa, vai jogar no colo da endocrinologista e dizer: meu amigo, se resolva com sua médica, ele me volte aqui com glicemia normal, que se eu botar essa prótese vai bagunçar tudo, vai rejeitar, vai infectar. Ou dá para pensar em botar uma prótese enquanto a Renata e a Aparecida se viram lá nos 30 para conseguir melhorar a vida desses pacientes sem testosterona? Olha, primeiro, acho que eu teria uma preocupação em colocar a prótese de imediato, primeiro porque a testosterona estando muito baixa, ele pode continuar com a libido baixa, então ele vai ter um pênis duro, funcional, mas ele não vai ter desejo. Então, eu já vi vários casos que a gente coloca a prótese, depois ele volta sem desejo sexual nenhum, tá? Então, eu acho que eu preferia que as doutoras cuidassem bem da parte metabólica. A história da infecção da prótese, né, que você deve estar perguntando aí, com o nível de glicemia e nível de hemoglobina glicada, é um pouco questionável, embora a gente saiba que o paciente diabético tem maior risco de infecção protética do que o não diabético, mas o nível de hemoglobina glicada ainda é polêmico, tá?
Mas na minha prática, um cidadão com hemoglobina glicada acima de 8, de 8,5, realmente eu mando ele embora. Eu não vou colocar prótese, não. Tá? Óbvio que você vai falar assim, bem, 8, mas as doutoras sabem, tem paciente diabético que não vai conseguir baixar de 8, baixar de 7,5, tem casos bem difíceis. Então, mas assim, é polêmico se realmente o nível de glicemia ou o nível de hemoglobina glicada aumenta a chance de infecção protética. Deu para ser claro? Sim. Fazendo uma analogia, eu já tive a oportunidade, umas parcerias com os colegas endocrinologistas aqui, de operar fimose de diabetes, que tinha balanite de repetição intratáveis, e não conseguia melhorar, controlar a glicemia por causa dessa balanite, está sendo atribuída, e operou e melhorou. Eu fui lá, operei ele com glicemia de 300, fiz a postectomia dele, ficou bom, pouquíssima complicação, operei essa com glicemia assim mesmo, e depois ele melhorou, porque parou de ter uma infecção crônica que bagunçava a glicemia. Renata, o que a gente tem de mensagem, né? E aí acho que cabe o comentário de todos, talvez eu veja como mensagem final. Manter o paciente orgonário. Por que a gente deve procurar manter ele bem? Eu tenho um amigo que diz assim, por que eu tenho que estar fechando de 300 se 1.000 é bem melhor? Eu me sinto bem melhor com 1.000. Explica para a gente, lendo aí esse também de tutoria, doação do seu slide, nós vamos roubar alguns. Por que a gente deve insistir que o paciente manter ergonômico em qualquer circunstância, né? E aí eu queria comentar de todos vocês, como comentário final, para a gente responder bastante. Eu acho que esse slide meio que contempla aí o espírito de tudo que a gente discutiu, né? Assim, primeiro, a identificação de pacientes que são verdadeiramente hipogonádicos e que claramente a reposição de testosterona nesses pacientes há um claro benefício, né? Então, a gente tem aqui uma zona de doses suprafisiológicas e zonas de insuficiência, né? As duas zonas se parecem bastante relacionadas à dislipidemia, ao risco cardiovascular, a redução de sensibilidade insulínica, aumento da adiposidade abdominal, que está relacionado com risco cardiovascular. Então, a gente não quer nem deixar de tratar os pacientes que verdadeiramente precisam e nem quer pesar a mão para tornar a nossa reposição iatrogênica, né? E aí, nesse sentido, o que a gente objetiva é tentar colocar esse paciente na média, né? Num range aí de normalidade da média aí, para evitar que a gente tenha efeitos colaterais relacionados à terapia de reposição. E que na zona fisiológica é o que todo endocrinologista aí, raiz, assim, objetiva nas suas reposições, nos seus diagnósticos, é tentar transformar o paciente que tem uma disfunção num paciente eugonádico, eutireoideu, né? Então, assim, essa zona fisiológica está relacionada a esse aumento dessa melhora de tudo, né? Da sensibilidade insulínica, a redução da dislipidemia, a redução, né, da adiposidade abdominal, da pressão arterial e do risco cardiovascular. Então, acho que esse slide meio que resume nossos objetivos. Não deixar de tratar quem precisa, nem tratar quem não precisa, nem tratar demais quem precisa, né? E acho que isso tem que nortear aí nossa conduta. A única consideração que eu faria, esse slide é clássico, claro, do Blue, mas assim, eu sendo um pouco futurista, até para as doutoras intervirem também, será que lá na frente a gente não vai começar a defender pacientes que tenham testosterona abaixo do nível, aqui é 10 nanomol por litro, mesmo assintomáticas, a fazerem reposição de testosterona, porque os benefícios são tão grandes? Será que lá na frente não vai ter uma vertente para esse lado aí? Vamos ver. Aí a gente vem de novo. Segue o fluxo. Na verdade, o que a gente tem observado é que o diagnóstico, né, e até o hipogonadismo funcional associado à obesidade tem aumentado significativamente. Então, é importante também ter essa compreensão para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que muita gente, né, muitos médicos, endocrinologistas, às vezes a gente diz, foi no ortomolecular, ele prescreveu uma dose bem alta. E uma vez uma amiga minha que é endócrina disse, poxa, a gente está perdendo espaço para os ortomoleculares,
Será que a gente não poderia tratar esses pacientes com isso que Renata colocou, né? Mantendo esses pacientes em doses fisiológicas, sendo monitorados, de forma a reduzir esses eventos cardiovasculares? Afinal, quanto mais testosterona se dá, mais testosterona se quer. Os pacientes querem, né? Então, acho que a gente tem que começar a avaliar melhor, né? Às vezes, o paciente ele se sente melhor com o urologista, né? Para falar dessas queixas sexuais e tal, com nós, principalmente mulheres, né? Então, eles são mais contidos nessa questão. Mas, na avaliação geral do paciente, a gente tem esse cuidado, né? De ver se realmente tem uma sintomatologia, principalmente nesses pacientes com a síndrome metabólica e com esses sintomas vagos, e quando você vai ver realmente tem um hipogonadismo funcional importante, que está interferindo também, e a gente assumir também essa responsabilidade nesse sentido. Então, porque às vezes o paciente vai e aí vai passar aquelas doses suprafisiológicas e que realmente vai interferir nos resultados e com o aumento desses eventos aí citados. Magnífico. É uma pergunta da Luana. Boa noite a todos. Gostaria de saber se algum de vocês trabalha juntamente com fisioterapia pélvica e se chega a encaminhar. Eu acho que ela deve estar falando da parte sexual, né? A hormonal tem muita relevância. Existe uma linha grande de fisioterapeutas trabalhando com reabilitação sexual. Concorda, BT? Está com essa prática, tem parceria aí, milita. Olha, tem bastante gente, não só em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, que vem atuando na parte sexual. Eu gosto daquele ditado: remédio bom é remédio que cura, né? Quer dizer, eu acho que a fisioterapia tem a musculatura perineal, musculatura bulbo esponjosa, bulbo cavernosa ali, né, Marcelo? A gente sabe que tem alguma função. E eu acho que pode ajudar, sim. Eu acho que sabe, associar com inibidor de fosfodiesterase, e tem profissionais muito competentes aí trabalhando nisso. E, obviamente, no caso da incontinência, também tem uma melhora interessante aí. Bom, magnífico. Pelo adiantado da hora, final de 15, eu vou agradecer em meu nome, agradecer a todos, Cida, Renata, a gente, Berteiro, eu repito, para mim uma referência em quase tudo que eu atuo nessa área. Então, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, obrigado pela disponibilidade. A gente sabe como é a vida em São Paulo, em plena segunda-feira, em plena terça-feira, desculpa. Eita, meu dia começou bem cedo. Eu não faço crossfit, então só para esclarecer. Mas obrigado mesmo por ter aceitado, enriqueceu muito a todos nós, a todos que participaram, a todos vocês. E lá adiante a gente volta com outros fóruns, outros temas, a gente se encontra quando os nossos congressos voltarem, a gente poder se encontrar de novo, porque o mundo virtual é muito útil, mas faz falta. Eu estou sentindo muita falta de encontrar os amigos, de bater papo e abraçar. Espero que volte tudo isso. A gente possa se encontrar sem máscara por aí. Tá bom, gente? Tá bom. Boa noite a todos. Excelente. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado aí, Boa gente. noite a todos. Agradeço a participação. Altíssimo nível. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite.